Olá, galerinha! Como é que vocês estão? Beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal do professor Ângelo Veronese, Prof. Hoje nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme, que faz parte do estudo da cinemática, que faz parte do estudo de mecânica, que é uma das divisões da física. Antes que vocês perguntem por que cinemática, é melhor vocês se perguntarem por que cinema. A cinemática é a parte da física mecânica que estuda o movimento. E para isso, nós vamos utilizar duas grandezas fundamentais. O comprimento, que no Sistema Internacional de Unidades é 1 metro, e o tempo, que no Sistema Internacional de Unidades é o segundo. Dessas duas grandezas fundamentais, nós vamos tirar uma grandeza derivada, que é a velocidade, que é o comprimento dividido pelo tempo. Se movimento é a mudança de posição, ou seja, o deslocamento de um corpo ao longo do tempo, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Sim, verdade. Mas nós estamos falando de movimento retilíneo, que é a mudança de posição sobre uma trajetória retilínea. Muda alguma coisa? Correto. Mas nós estamos falando do movimento retilíneo e uniforme. Significa a mudança de posição, que é o deslocamento no espaço, sobre uma trajetória retilínea com velocidade constante. Muda tudo, galera. Uma coisa complementa a outra. Bom, para sabermos se um corpo está em movimento ou não está, é necessário que nós tiremos essa conclusão de acordo com um referencial. Vejamos o exemplo dos móveis A, B e C. B está fixado em A. C é um móvel independente. Vejamos aí, quando A e B se deslocam. Para C, A e B estão em movimento. Por quê? A distância entre A e B com referência a C se altera com o tempo. Então, os móveis estão em movimento. Agora vejamos na perspectiva do referencial B. A está parado, porque a distância entre A e B não modifica ao passar do tempo. E C está em movimento, porque em relação a B, a distância de C se altera com o tempo. E se você estiver dentro do móvel A, a distância entre A e B não muda ao longo do tempo. Portanto, para A, B está parado. E para a distância entre ele e C se altera com o tempo. Então, podemos concluir que para A, C está em movimento. Então, muito cuidado com a pergunta se um móvel está parado ou em movimento, porque a resposta depende do referencial. Para afirmar que um objeto está em movimento, é necessário que a distância ou a posição na trajetória do objeto se altere com referência ao observador. Tranquilinhos? Se liguem no movimento. Nada como uma experiência para tornar as coisas mais claras. Então, vamos lançar mão da experiência para calcular a velocidade média escalar de um móvel. Primeiro, precisamos de uma trajetória retilínea, que pode ser orientada para a direita ou para a esquerda. Em segundo lugar, vamos determinar o trecho que vamos utilizar para calcular a velocidade média do nosso móvel. Vamos chamar a posição inicial de S0, S de space, e a posição final de S. No mesmo local da posição inicial estará o nosso instante inicial, que vamos chamar de T0. Vamos medir o tempo que o móvel consome para sair da nossa posição inicial e ir até a posição final. Esse é o nosso instante final. A velocidade média é a variação do espaço percorrido dividido pela variação do tempo gasto no percurso. Portanto, ΔS igual a S menos S0 e ΔT é T menos T0. V é ΔS sobre ΔT ou S menos S0 sobre T menos T0, onde, nas unidades do Sistema Internacional,
A velocidade média escalar está em metros por segundo, a variação do espaço em metros, a variação do tempo em segundos, S e S0 são posições na trajetória em metros e T e T0 instantes inicial e final em segundos. Atenção com as unidades. Até aí tranquilo, né, galerinha? Mas será que saber que um móvel está percorrendo uma trajetória em linha reta e conhecer a sua velocidade é o suficiente para explicar um movimento retilíneo uniforme? Vamos ver. Temos aí a nossa trajetória orientada para a direita, um móvel que vai percorrê-la com uma velocidade v, a nossa posição inicial e a nossa posição final. Notem que nós estamos dando um exemplo agora já numérico. Vamos lá, determinar que o nosso instante inicial foi 5 segundos, ou seja, o móvel passou pela posição inicial quando o nosso cronômetro marcava 5 segundos. E atingiu a posição final de 35 metros quando o nosso cronômetro marcou 45 segundos. Vamos calcular a velocidade. ΔS é S menos S0, que é 35 menos 15, igual a 20 metros. ΔT é T menos T0, que é igual a 45 menos 5, que é igual a 40 segundos. Até aí, tudo bem. Estou colocando aí um lembrete em azul para vocês saberem que isso deve estar na mente de vocês o tempo inteiro, inclusive com atenção nas unidades nos enunciados dos problemas. Vamos calcular a velocidade média. ΔS é 20, ΔT é 40, temos uma velocidade de 0,5 metros por segundo, ou meio metro por segundo. Em física, nós usamos sempre decimais, porque quando nós estudamos notação científica, nós já vimos a utilidade disso. Não usem fração, usem sempre números decimais. Esse é um exemplo aonde o móvel se desloca no sentido a favor da trajetória e, por isso, chamamos de movimento progressivo. Vamos em frente. Existe também o movimento retrógrado. Temos aí a nossa trajetória orientada para a direita e agora o móvel vai percorrer no sentido contrário à trajetória. A posição inicial agora está no 35 metros e o instante inicial vai ser contado a partir desta posição. Tendo nosso movimento, o móvel atinge a posição 15 metros no instante 45 segundos. Os mesmos números do caso anterior, só que com o sentido trocado. Calculemos agora a velocidade. Temos que ΔS é S menos S0, que é 15 menos 35, resultando menos 20 metros. ΔT é T menos T0, que é igual a 45 menos 5, que é 40 segundos. O tempo nunca vai dar negativo, né? O tempo sempre é positivo. O tempo é uma grandeza soberana. Mas vamos falar com mais detalhes um dia sobre isso. Vamos calcular a velocidade então colocando os números. Temos o nosso ΔS de menos 20 metros e o nosso ΔT de 40 segundos, resultando numa velocidade de menos 0,5 metros por segundo. Quando o móvel se desloca contrário ao sentido da trajetória, a velocidade é negativa. Portanto, o movimento é retrógrado. Então, uma análise completa do movimento retilíneo uniforme requer, além do cálculo da velocidade, determinar se ele é progressivo ou retrógrado. É como se eu dissesse que estou viajando numa velocidade tal, mas ainda falta dizer se estou indo ou voltando. Então, o movimento progressivo é como se eu estivesse indo para o meu destino, tendo como posição inicial a minha casa. E o movimento retrógrado é como se estivesse voltando do meu destino à minha casa. Beleza? Vamos fazer um exercício? Olha a realidade aí, queridos. Lá na primeira aula nós dissemos que a física nasceu da observação e da explicação de uma realidade. Exercício 1 da aula 3. Um automóvel sai da cidade A, localizada no quilômetro
525 de uma estrada retilínea às 7h45, com destino à cidade B, que fica no quilômetro 165 da mesma estrada, com velocidade constante. Se a estrada é retilínea e a velocidade constante, trata-se de um movimento retilíneo uniforme. Ele chega na cidade B às 12h30. Qual foi a velocidade média do veículo durante a viagem? Dar a resposta em metros por segundo. Olha aí, Sistema Internacional de Unidades. Qual é a classificação do movimento nessa situação? Ele está perguntando se o movimento é progressivo ou retrógrado e pede para justificar. Vamos lá ao passo a passo da resolução, que vai servir para todos os exercícios de movimento retilíneo que vocês forem fazer. O primeiro passo é imaginar o fenômeno, sempre. Então vamos lá desenhar a nossa trajetória e marcar a posição inicial, a posição final, o instante inicial e o instante final, de acordo com o enunciado. Temos que a posição inicial é no quilômetro 525. Se a trajetória está orientada para a direita, a posição final, que é 165, está à esquerda dela. T0 é a hora que eu saí. Eu não, o móvel saiu às 7h45 e chegou às 12h45. O segundo passo é coletar os dados do problema e converter as unidades quando for necessário. Exemplo, sabemos que ΔS é S menos S0. Então, ΔS é igual a 165 menos 525 vezes 1000. Notem que, como é vezes 1000, não usei notação científica, que seria 10 à terceira. Isso resulta menos 360 vezes 1000. Não é necessário fazer as contas agora. Vamos para o tempo. ΔT é T menos T0. Reparem que o trajeto durou 5 horas. Então, o instante inicial é 0 e o instante final é 5, vezes 3.600. Por quê, galerinha? Uma hora tem 3.600 segundos. A nossa resposta tem que ser em metro por segundo, então a distância já está em metros e o tempo em segundos. Vamos calcular a velocidade, porque no terceiro passo é escrever a fórmula e substituir os símbolos pelos seus valores já convertidos. V é igual a ΔS sobre ΔT. Então, V é 360 vezes 1000 metros, dividido por 5 vezes 3.600 segundos. Olha lá, galerinha, 360 dividido por 3.600 dá 0,1 vezes 1000 sobre 5. 0,1 vezes 1000 é 100, dividido por 5, 20. 20 metros por segundo. O quarto passo é escrever a resposta de forma objetiva e, se necessário, justificá-la. A resposta correta é: a velocidade média do veículo é menos 20 metros por segundo, o movimento é retrógrado, pois V é menor que zero, V é negativo, indicando que o móvel está no sentido contrário à orientação da trajetória. Até aqui, vocês já aprenderam o que é movimento retilíneo uniforme, aprenderam a calcular a velocidade média, já sabem classificar o movimento retilíneo uniforme em progressivo ou retrógrado. Então vamos para o assunto que nós vamos tratar na próxima aula, a aula de número 4. Mas antes, se você gostou desse vídeo e quer expressar a sua gratidão, deixe aí o seu like. Se tiver dúvidas ou sugestão, escreva nos comentários. Se conhecer alguém também interessado no assunto ou precisando desse conteúdo, compartilhe. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e toque aí no sininho para receber as notificações das próximas aulas que serão postadas. Isso faz com que você fique atualizado e ajuda o canal a crescer. Os assuntos a serem tratados na aula 4 serão: primeiro, a função horária do movimento retilíneo uniforme e, segundo, os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Foi um prazer estar com vocês. Prof. agradece a sua presença e a sua paciência. Fiquem com Deus, valeu e até a próxima aula.